dia, boa tarde ou boa noite, exploradores do multiverso. Aqui quem vos fala é Juliano Te Amo e esse é mais um Degustando Séries, na edição especial de Stranger Things. E hoje é o nosso último episódio antes do lançamento aí dos primeiros 4 episódios da 5ª temporada, que inclusive acontece hoje, às 22 horas na Netflix. E claro que para dar continuidade a esse papo, né, eu tô aqui novamente com o Rodrigo Resenha e a Alicia. E aí? Oi, 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 oi. Chegamos, né? Chegamos no nosso quarto, mas não último episódio sobre Stranger Things. Pois é. Exatamente. Se você acha que esse especial acaba aqui, não, porque vocês vão ver esse trio aqui comentando sobre a 5ª temporada, mas é óbvio. É óbvio que vamos estar aqui destilando a nossa opinião sobre os acontecimentos aí nessa repartição que a Netflix fez de fazer esse lançamento em 3, né? Pra degustar aos poucos, né? Pra gente ficar com o sabor aí do final dos últimos episódios dessa temporada. Exatamente. Literalmente degustação. Então, hoje sai os primeiros 4, dia 25 de dezembro, às 22 horas, né? Sai, mas agora eu não sei quantos episódios sai, porque eu esqueci. Mas no dia 31 sai o último episódio às 22 horas. Então, se você é aquela pessoa que vai comer de meia-noite, ó, 10 horas já dá tempo de você assistir o último episódio pra terminar de meia-noite você ir poder ir aí pra sua ceia com a sua família e tudo mais, que a Netflix resolveu dar esse presente pra gente, assim, pra virada de ano, entendeu? Essa virada de ano ser, assim, emblemática, assistindo o último episódio. Já tá unindo a família inteira, né? Junta todo mundo na sala, todo mundo já faz a teoria junto, não tem ninguém de primo chato lá falando, ai, porque você viu? Olha o spoiler, não sei o que. Não, vai estar todo mundo na sala reunido pra não ter spoiler, todo mundo vai sofrer igual. Exatamente. Mas é isso, a gente que lute hoje, né, pra assistir os primeiros 4 episódios, que a Netflix esqueceu que os brasileiros trabalham na quinta-feira, só pensou na galera dos Estados Unidos que é feriado, né, e a gente que se lasque, mas tudo bem, nós somos brasileiros, nós não desistimos, porque nós temos medo dos spoilers no dia seguinte, porque pode esperar, minha gente, quinta-feira teremos pessoas lançando spoilers na internet, então vamos aqui nos unir numa rede de oração pra gente conseguir assistir esses episódios ou da gente, né, desviar dos spoilers da internet. É isso, seja lá qual for a sua escolha, boa sorte. Pegue a cal. Se você quer fugir das coisas da internet, não entra no X, né, o antigo Twitter, não entra em TikTok, não entra em Instagram, mas você pode entrar no seu canal de áudio favorito e escutar a gente falando sobre outras séries e outros filmes. Olha, então, fiquem de olho aí. Exatamente, nós temos outros programas, então basta, e toda semana tem novidade no Degustando, no Cine Geek, no Passando de Nível, em breve vai ter Subarashi voltando, então é isso, aproveita já essa deixa, se você ainda não segue, né, o podcast no seu escutador de preferência, já bota para nos seguir, já avalia com 5 estrelas para ajudar a gente aí a alcançar mais exploradores, e aproveita para seguir a gente nas redes sociais também, né? O meu é @deixa eu te indicar no Instagram, TikTok e YouTube. Inclusive, tem vídeos lá de resumo de todas as temporadas, um resumo completo, com tudo que você precisa relembrar para começar com o pé direito a assistir a essa 5ª e última temporada de Stranger Things. Rô e Alicia, deixem aí seus arrobas. Se você gosta de cosplay, se você quer bater um papo de vez em quando sobre filmes, séries, seja o que for, ou também deixar a dica do que você quer ouvir por aqui, acompanha lá, @prettylee, com 2 T's e 2 I's. Boa! E você me encontra lá no @resenha pós-créditos, falando de filmes, séries e cultura pop. Recentemente saiu minha resenha sobre Wicked Parte 2. Talvez gerando uma certa polêmica, mas tá lá, confere e me conta o que você achou do filme.
Rodrigo já lançou aqui, né? Que tá polêmica a opinião dele. E eu aproveito este gancho para dizer que amanhã nós teremos no Cine Geek o episódio falando sobre o Wicked parte 2 aqui no Podverso. Amanhã não perca aí o nosso programa. Completamente wickedizado. Exatamente. E, ó, não esquece de ficar até o final do episódio, porque a gente tem o quiz do mundo invertido, né, pra testar aí os conhecimentos sobre o que você pegou aí nessa temporada, se você tava ligado nos detalhes. Então fica aqui com a gente pra participar do quiz. E bora pra 1986. Editor, solta a vinheta. Degustando séries. Bom, a gente chegou na quarta temporada, uma temporada extremamente importante, né? Acho que é a temporada mais marcante. E a primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês é se vocês acham que depois do que é revelado aqui pra gente na quarta temporada, de que o Vecna, né, é o grande responsável por tudo que aconteceu nas temporadas anteriores, se mudou a forma como vocês enxergaram as temporadas passadas, né? Porque pra mim deu tipo um estalo. Eu terminei a quarta temporada, pensei, caraca, eu tenho que reassistir tudo agora, que é pra eu ver se eu perdi algum detalhe do que foi revelado aqui nessa quarta temporada, né? Vocês tiveram essa sensação também ou não? Ah, sim, sim, com certeza. Quando a gente tem a revelação, né, da história do Vecna, não como o Vecna, né, mas como o Henry Krill, né, a gente descobre todo o passado dele, que ele é a primeira criança, né, do laboratório e que estava puxando as cordas ali desde o início, né, a gente altera completamente aquela leitura que a gente já estava tendo do mundo invertido e também do Devorador de Mentes de alguma forma. É bem legal a gente pontuar que desde a primeira temporada, né, isso daí acaba deixando de ser tipo um acidente, né, científico, vou falar assim, e passa a ter a consequência, né? A gente descobre que tá ali tramando as coisas ali o tempo todo de alguma forma, né? E a gente descobre também como que abriu a fenda, né, finalmente, para esse mundo invertido. E eu acho interessante também pontuar sobre os ataques, as lógicas, né, de ataque que estava tendo ali. A gente descobrir, né, que a Eleven abriu, né, de alguma forma sem querer e não por querer exatamente, né, ela foi manipulada de certa forma ali. Quando ela empurra o Henry, ainda como Henry, né, ali para a parede, mas, tipo, foram minúcias, e foi muito legal ver os efeitos gráficos dessa temporada como um todo, né? Eu achei bem legal a gente poder ver de novo a Eleven pequenininha e todo esse flashback dela e todo esse entendimento que ela tem dela. Então, tem essas recordações e esse trabalho todo feito foi muito legal. E eu acho que, pelo que eu me lembre, a Nili tinha comentado algo sobre como é trabalhoso de certa forma, mas que o Jamie ele deu muita força ali, né, pro ambiente que eles iam trabalhar, e o D&D, né, os irmãos Duffer ajudaram muito no desenvolvimento das cenas, que exigia muito, né, tanto da Millie, né, como Eleven, quanto do Henry, né, como um ali até então. Eu acho bem legal a abordagem que teve sobre o Vecna nessa temporada. Também, eu acho que é de fato um divisor, né, pra série. A nossa percepção
do todo, ela muda e faz com que a gente fique ainda mais ansioso para a última temporada, pensando como é que vai ser trabalhada esse embate final, né, com essa nova apresentação de quem é o vilão por trás de tudo isso, né? Então, como o Vecna sendo aí o grande vilão de todo Stranger Things e não tudo aquilo que a gente já tinha entendido até aqui. Então acho que essa concepção de vilania e também o que ele quer fazer torna, né, a série ainda mais grandiosa. E aqui nessa temporada, como a Ali comentou, a conexão dele com a Eleven e a forma como o personagem ele é construído ao longo da temporada, né? Então a gente tem aqui 3 versões de um mesmo personagem, torna isso ainda mais interessante. Essa temporada é a que mais resgata a essência da primeira temporada, né? Porque ela é de longe, assim, a mais adulta das temporadas, mas ela resgata muito da essência do que foi na primeira temporada, né? Isso muda completamente, tipo, onde a série estava levando a gente entre a segunda e a terceira. Ele abraça de novo aquela questão do terror psicológico, não, a aparência do Vecna é uma coisa meio gore, né? A gente pode falar até que ele tem uma estética inspirada, sei lá, em A Hora do Pesadelo ou alguma coisa do gênero, e eu acho muito legal essa transição e quando a gente conhece o desenvolvimento dos personagens que estão ali sendo abordados. A gente já tem alguns times bem definidos ali e, de novo, a gente resgata certos elementos ali da primeira temporada que são muito bem trabalhados de certa forma e com um personagem em questão ali que eu amo demais esse personagem. Eu acho que trouxe exatamente a dose que a gente precisava de humor, a dose que a gente precisava desse resgate do que era até então Stranger Things. Só pegando o gancho da Ali, tipo assim, quando ela fala da Hora do Pesadelo e agora reassistindo, né, a série pra gravar o pod aqui, eu fiquei perplexo comigo mesmo de como é que eu não consegui perceber que o pai do Vecna é o Fred Krueger, entendeu? Tipo assim, depois que tudo se encaixa na minha cabeça, eu falei, o spoiler tava ali na nossa cara. Uhum. Que eu penso assim, não é só a Hora do Pesadelo em si, mas tem, acho que o Hellraiser também, eu acho que traz muito dessa essência desses tipos de filme mais antigos, de terror, que toca mais a gente nessa questão mais psicológica, questão de abre uma porta para uma dimensão, alguma coisa de dor, tortura. Então, eu acho que dá um senso mais palpável para eles explorarem de novo essa questão do terror mesmo que eles trouxeram, todo o mistério que eles trouxeram na primeira temporada. Eu acho que eu gosto tanto da quarta temporada por ter resgatado. O que me prendeu na primeira temporada foi justamente o pânico da Joyce. E o fato do primeiro episódio, o Will já sumir e a gente fica, meu Deus, o menino sumiu, como que isso vai acontecer agora? O que está acontecendo? Tem 2 dimensões e não sei o quê. Então eu acho que resgata muito desses elementos e isso me conquista muito. Eu acho que eu fico até um pouco eufórica na hora de falar disso, porque é esse tipo de coisa que me prende. Eu não sei quanto a vocês, que tipo de terror vocês gostam, ou de história construída psicologicamente para te prender ali, mas esse é o tipo que mais me chama atenção. Eu gosto porque essa quarta temporada, de fato, ela resgata o terror, né, a vibe de terror. Acho que é a temporada mais sombria, a temporada que mais desperta medo mesmo, desde ali as mortes que acontecem, né, para abrir os portais, elas são macabras demais, gente. Você vê ali a pessoa toda se quebrando, né, o olho ali, né? Enfim, é bem aterrorizante, de fato. E outra coisa que eu acho que é muito legal aqui é a gente ter núcleos novamente, né? A gente tem núcleos, mas aqui a gente tem mais núcleos do que nas temporadas passadas, porque tem a galera que tá em Hawkins,
tem a galera que tá na Califórnia, aí tem a galera que tá na Rússia e tem a galera que tá lá no projeto Nina. Então a gente tem 4 núcleos sendo trabalhados aqui, né? E a Eleven, pela primeira vez, ela não vai conseguir ir para Hawkins, entre aspas, né? Ela consegue agir por outros meios, né? Mas ela não tá ali presencialmente. Então eu acho que a dinâmica que foi construída aqui contribuiu muito para que a narrativa fosse ainda mais dinâmica, né? De você ficar meio assim, meu Deus, o que vai acontecer? Como é que essa galera vai, né? Tipo, isso vai se conectar e enfim, assim. Um outro ponto alto que eu acho que tem nessa temporada obviamente, eu tenho que citá-lo, porque é impossível falar de 4ª temporada e não falar nesse personagem, gente. Que é o Ed. Melhor personagem da 4ª temporada, com todo respeito a todos os outros. Inclusive, eu tinha falado dele, que eu amo de paixão, é o Ed, cara. Eu acho que ele é o cerne ali da melhor parte dos episódios, né? Claro que eu vou falar assim, eu acho que, de certa forma, a abordagem do Ed, né, não tirando como o Ed é o Ed, mas certas coisas que acontecem com o Ed durante essa temporada, eu vou levantar esse ponto mais pra frente de novo, quando a gente for mencionar outras coisas que acontecem com ele. Eu vejo muito a gente precisa de um personagem para ter o destino X, que todo mundo aqui já sabe que o Ed, né, morreu, mas passa bem. Mas vou falar assim, então, mas entra naquele negócio, ele entra como um herói moldado nessa temporada de uma forma muito legal, porque você vê que as crianças são muito apegadas a ele é o mais excluidão da escola em alguns aspectos, tanto por envolver as coisas satânicas, quanto a questão dele ter justamente o que tá vendendo droga ali, ele é o cara diferentão do rock, sabe? Então, assim, normalmente esses estereótipos, se quem assistiu Histeria também, né, já fica aí a dica, assistam Histeria, que também é extremamente bom. Também tem uma pegada mais assim, algum grupinho de rock, e também tem toda essa questão do satanismo, e que todo mundo meio que compra essa ideia. Então, assim, claro que Stranger Things a gente já vai pro lado fantasioso, porque a gente tem toda aquela questão de Demogorgon, Vecna e os poderes e tudo mais. E a gente vai ter depois essa outra parte de Histeria, que realmente é só o psicológico do começo ao fim, e só temos uma temporada, então fica aí realmente para vocês verem depois. E eu acho muito legal isso, a forma como o Ed foi colocado ali, que o grupo sempre aceita a diferença dos outros sem julgar a quem. A Robin foi muito aceita, apesar das escolhas dela, o Ed foi incluso ali no grupo, e a gente tem essa diferença também dos grupos, porque, vou falar assim, querendo ou não, o Lucas, ele sai meio do grupo dos nerdão, né, dos nerdolinhos, né, e ele entra pro grupo dos populares, e a gente vê que ele, o tempo todo, ele fica muito incômodo com isso, ele não gosta tanto da popularidade, ele sente falta dos amigos. E no caso aí da substituição pela Erika, e eu acho muito bom ficar evidente isso desde o primeiro episódio também, né? A gente já tem isso tipo logo de cara na temporada, porque isso molda muito quem os personagens, como eles estão crescendo, né? Qual que é o caráter que eles estão tá criando forma ali deles. Então a gente nota mais essa questão de diferenças, e também é muito legal mostrar a relação, né, mesmo que breve, a gente teve uma coisa muito curtinha do Ed com a Chrissy, e eu cara, se tivesse mais dos dois, talvez também teria conquistado muito mais, porque a química entre os dois ali funcionou muito bem na cena, né, que ele tá lá vendendo as coisas pra ela, e ele fica meio tímido, tipo, ai, você conhece a minha banda, né, eu já tive lá, e ela, então, aí eu fiquei, caramba, velho, olha que bonitinho, a química rolando ali, a gente fanfica, mas eu acho muito legal esse tipo de abordagem, porque
eu falo assim, querendo ou não, são atores que são conhecidos por pequenos papéis e que, por mesmo que em pouco tempo de tela ou uma temporada, eles conseguiram conquistar muita gente. Então, Uhum. eu acho que essa coisa foi muito legal. E eu lembro de eventos que até então eu ia com mais frequência, de ver um monte de Ed e um monte de Chris andando junto, e eu achava isso incrível. O Ed realmente é um personagem que ganhou uma repercussão, né? É muito grande. E eu vou falar mais dele lá pra frente, porque eu tenho outra pergunta aqui, que eu vou citá-lo, obviamente. Mas pra vocês, quais foram os momentos assim mais emocionais barra dramáticos dessa temporada? Eu pergunto isso porque, além de ser uma temporada bastante dark, digamos assim, eu achei que a carga emocional dessa temporada também foi bem densa. A gente tem o final da terceira temporada, né, que é Eleven lê a carta do Hopper, que é um momento super dramático e emocional. Eu me emocionei muito. Mas essa quarta temporada, gente, o que eu choro nela não tá escrito, não. Porque tem vários pontos, né? Mas eu queria que vocês falassem, assim, o que vocês acham que são cenas, assim, mais emocionantes barra dramáticas. Não é nem mais emblemáticas. Essa é a pergunta que eu vou fazer depois. Mas é cenas emocionantes mesmo que vocês acham que essa temporada teve. Assim como é emocionante, né? A série trabalha vários pontos, né? Então tem a questão da Max, né? Da depressão dela, né? Com a morte do Billy, a forma como ela tá lidando com isso. Tem a questão do Will, né? Ali que a gente já começa a ver o outro ponto, né? Em relação aos sentimentos dele pelo Mike. Então também tem essa abertura ainda mais do sentimento dele. Que a gente também sente, né? Ele sendo colocado de lado, ainda mais de lado, né? E tendo esse certo sofrimento por amor, né? Quem nunca chorou por amor? Atire a primeira pedra. E eu acho que também posso estar me esquecendo de alguém agora aqui, mas eu vou citar a Eleven também. Porque a Eleven, ela tá lidando... Pra mim são as três principais questões emocionais ali da série. Eu acho que a Eleven, ela também tá lidando com esse afastamento do Mike e de Hawkins. E também a perda, né? Perda, entre aspas, do Hopper, do pai, né? Que ela acabou ganhando. E a perda dos poderes também. Sim. Então acho que tem esse conflito interno dela de que daqui a pouco ela virou algo... se sentiu uma certa inutilidade, né? Tipo, se sentiu inútil, né? Tipo, como se ela não fosse mais necessária, como se ela não fosse mais... talvez até querida pelos amigos, pelas pessoas, por não ter os poderes dela. E acho que ela tá lidando com muitas coisas do passado e também aquelas relações que ela recém tinha conseguido construir, sabe? Isso vai tendo nuances de tristeza, mas também de um pouco de raiva, né? Também tem a cena dela atacando lá a guria que faz o bullying com ela, com o patinete. Então, eu acho que tem essas cargas emocionais, assim, tipo, tanto da parte de tristeza quanto da parte de raiva. Acho que as emoções estão muito... E do amor também, né? As emoções estão muito afloradas aqui nessa temporada. Sim, além disso, a gente tem que lembrar, né, que os atores em si também estavam passando por uma carga emocional devido à questão da Covid, né, na época. Então, teve muitas pausas durante as gravações também, e também a gente pode citar que logo em seguida a gente também teve uma greve dos roteiristas, então, tipo, quem trabalha diretamente ali sente já os burburinhos, já sente outra carga também, e
vou falar assim, é cansativo, às vezes vou falar assim, o trabalho em si, dentro e fora das telas, acaba criando camadas maiores, mais densas, né, para o trabalho que está sendo feito ali. Mas falando de cargas emocionais, assim, dentro da série, eu acho que a cena da Max fugindo do Vecna é um dos momentos mais, assim, de pura tensão ali, porque ela tá encarando os amigos dela, né? A gente só tem uma fenda ali dos amigos totalmente preocupados com ela. E é a primeira vez que a gente, vou falar assim, que eles têm até pessoas mais próximas a eles correndo perigo, né? E a gente tem também, depois de fato, outra cena do Lucas com ela, numa situação similar, e é muito forte, é muito desesperador, né, de ver ali o relacionamento deles. Realmente, o Will também tentando se confessar de alguma forma para o Mike, mas sempre colocando em uma forma mais silenciosa, de subtexto ali, como se tudo que ele quisesse falar, ele tá colocando camadas da 11 ali no meio, né? E o único que percebe isso é o Jonathan, conforme o Jonathan, tipo, ele fica olhando pelo retrovisorzinho do carro, tudo que o Will tá falando, e o tempo todo, tipo, você vê que ele vê o irmão tentando falar algo e ele, tipo, não pode ser, será? Sabe? E o tempo todo ele fica nessa carga, inclusive lá quando a gente tem a cena, né, deles arrumando lá a cozinha, a gente também tem o Jonathan prestando atenção mais no Will conforme eles estão conversando ali, e o Will dá às vezes uma encarada no Mike com a Eleven, e também tem a questão do Ed mesmo, né, a carga do Dustin, vendo o Ed ali, né, apesar de tocando e os morcegos em torno dele, então são cenas extremamente marcantes, e a gente tá vendo a perda de vários amigos muito próximos do grupo, e eles estão sentindo uma carga maior em cima disso. Tipo, antes o Will só tinha sumido, mas o Will tá bem. Apesar da 11 ter perdido os poderes, ela ainda tá bem, ela ainda está viva, né? O Hopper, a Joyce, o Murray, eles têm um núcleo mais fechado deles, mas o tempo todo a gente tem aquele negócio de sobreviveram. E quando realmente o perigo toca no grupo, eu acho que é os momentos mais de tensão assim que a gente tem. Eu acho que é por isso que a gente, eu vou falar assim, nesses últimos anos, aguardando a próxima temporada, a gente ficou tão ansioso para saber também o que vai acontecer com a Max. Então, se algum desses personagens de alguma forma, né, vão ter algum retorno, e a gente fica torcendo e especulando de será e não sei o quê. Então eu acho que toca a gente de uma forma e a gente acaba refletindo, achando que a gente, tipo, eu não tô nem aí, vai voltar a série, mas a gente fica numa apreensão. Então, eu acho que esses são os momentos mais marcantes. Eu acho que concordo com vários, assim, do que vocês falaram, né? O luto da Max é muito importante ter mostrado esse processo do luto dela, porque a gente já comentou, né, sobre a terceira temporada, o quanto que a morte do Billy é um sacrifício muito forte, né? E tem o episódio em que ela escreve a carta e ela vai pro túmulo do Billy. Nossa, me pegou muito. Porque a gente vê que mesmo diante de um irmão que era tão problemático, ela amava ele. Do jeito torto dele, né? Cheio dos defeitos, que tem vários, né? Mas aquela cena me pegou muito, né? A Max lendo a carta pro Billy. Também me pegou a cena da Eleven, o quanto que realmente ela se sente deslocada, né? E quando ela enfim, vai com o Dr. Owens, ela diz exatamente o que, né, no bilhetinho pro Mike: eu tô indo porque eu vou voltar a ser
a super-heroína de novo. E eu fiquei muito triste, porque é como o Rô falou, né? Ela não se sentia boa o suficiente, né? É como se ela só tinha... Ela só era útil, né? Ela só conseguiria ser mais com os poderes. E eu fiquei muito triste sobre isso também. E, enfim... Mas já passando para as cenas emblemáticas, a gente falou desses momentos marcantes, esses momentos mais emocionantes. Para mim, realmente, as cenas mais emblemáticas dessa quarta temporada é quando a Max tá correndo do Vecna, né? Eu acho que não tem como não dizer que essa cena é emblemática, gente. O som, né, da Kate Bush. Ficou muito, muito boa a construção dessa cena. E, claro, a cena do Ed tocando Metallica. Putz, gente, que cena foda! Enfim, todos os níveis. Desde a cena em si, como o fato do ator, né, o Joseph Quinn, ter realmente tocado, né? Aquele ato que ficou assim, enfim, marcado. Não temos que concordar que essa também foi uma das cenas mais emblemáticas dessa quarta temporada. Mas sim, e pra vocês? São as duas. Pra mim são as duas aí também. Uhum. Eu acho que assim, decidir entre uma é complicado. É difícil. É sacanagem. É sacanagem, mas tipo assim, pra mim é as duas cenas. É a Max na cena ali correndo e o Ed tocando Master of Puppets. Que todo mundo achou que seria The Final Countdown, né? Até tinha essa brincadeira, né? Que seria The Final Countdown que ele tocaria. No fim foi Master of Puppets e tipo, cara, surreal, assim, aquela cena. A gente sabia que ele tava ali se sacrificando e que ele é de arrasta, né? Eu tinha ouvido falar na época, né, que talvez ele fosse tocar alguma música até do Dio, né, porque ele tava usando uma blusa que é uma jaqueta que foi, né, dada ali para eles usarem, né, na série, que era do próprio Dio. Então, assim, eu fiquei tipo, putz, será que ele vai tocar alguma coisa do Dio, Holy Diver, não sei, alguma coisa? E eu fiquei o tempo todo, meu Deus, ele precisa tocar alguma coisa do gênero, eu não sei. Mas Master of Puppets me pegou de surpresa, mas uma surpresa tão boa. Eu fiquei, putz, brabo demais. Gente, que mais vocês querem contemplar aqui sobre? Acho que talvez só o plano do Vecna, né? E aí como isso vai se desencadear agora pra quinta temporada, só, tipo, comentar sobre isso rapidinho. Porque eu vou falar assim, acho que a gente não precisa falar que o Steve ficou tentando ficar cutucando a Nancy, porque eu acho que foi desnecessário. A gente já falou da repressão emocional do Will, a gente falou da Max, né, do trauma dela. A Robin, tecnicamente, ela tem até um amadurecimento, mas não é tão significativo nessa temporada, apesar dela continuar ali empenhada com toda essa parte musical, né? Ela que descobre essa parte de músicas, né? Que desconecta com o Vecna. Talvez a gente possa falar das 4 badaladas, né? Que vou falar assim, ele não é só a Max que escuta, no caso, mas entra naquele negócio de justamente da Robin ter falado, a gente precisa de música e realmente dá para pegar os aspectos na questão de tipo a música traz a gente de volta, né? Às vezes vou falar assim, por mais que a gente esteja perturbado com alguma coisa, traz esse senso de identidade de volta, né? A gente tem toda essa questão sendo trabalhada também com a 11, lutando contra os traumas e é assim que ela acaba recuperando até os poderes dela de alguma forma, que o foco dela não foi só isso, mas reconstruir a identidade dela. E eu acho que as músicas usadas ali para trazer, por exemplo, a Max de volta foi justamente a identificação que ela teve, né, com aquela música que ela se prendeu ali, e
se reconectou com ela mesma e ela pôde ver que ela continua pertencendo a um grupo. Eu vou falar assim, o luto é uma coisa que vai acompanhar as pessoas pro resto da vida, porque não tem como você mudar a situação, mas é a construção de você aprender a lidar com aquilo. E eu acho que é uma coisa também que a Eleven acabou trabalhando nela, porque ela viveu um trauma, ela tem a memória, né, desses traumas, mas ela tá indo muito mais além disso, porque inclusive foi nessa temporada que a gente tem também a questão da Eleven enfrentando o Brenner no laboratório, e finalmente ela quebra também esse laço emocional e o controle com ele, tanto é que quando ela tá no Upside Down, né, que a Max olha para ela tipo, ai, como que eu te trouxe aqui, o que você tá fazendo aqui, você é real, não? E aí ela fala, não, eu vi porque me colocaram no frigorífico lá de massa de pizza e eu tô aqui basicamente com a mente. Mas o tempo todo, quando ela finalmente vê, por exemplo, o Vecna tentando dominar a Max, isso dá outro gatilho nela, porque o Mike também tá conversando com ela ali. E isso faz ela lembrar, tipo, eu não sou fraca, eu consigo, eu vou enfrentar ele, eu tenho como salvar os meus amigos, porque os meus amigos são a minha família ali, né? E ela toma realmente esse impulso e empurra o Vecna. Claro que a gente tem toda a questão depois da Max ali caída, a gente fica naquele negócio meio ambíguo de como que ela tá de verdade. Vou falar assim, tenho minhas teorias quanto a isso, mas a gente retoma toda essa questão da conexão dos personagens, todos ali unidos de alguma forma, para continuar tendo essa união familiar, né, essa reconexão com eles. E eu acho que a série toda, né, eu acho que muita gente também, vou falar assim, fala assim, a série é boa, mas você já ouviu a trilha sonora? Eu acho que também reconecta a gente com esse senso familiar, esse acolhimento, né, que a gente tem dos amigos, da união, que eu acho que é isso que também a Netflix traz muito para quem estiver assistindo. Esse senso de estarem unidos. E acredito, inclusive, que eles devem ter feito também essa jogada para Natal, Ano Novo, não só por questão comercial, mas também porque todos ali vão estar unidos e vai ter de novo esse senso familiar. E também parafraseando uma frase da Joyce, que aparentemente o Will gosta de datais, né? Então gosta das luzes. E eu acho que tem toda essa questão de toda essa conexão em vários pontos que a série trouxe, de unir todos durante todo esse tempo de lançamento, todas as teorias, uniu não só o time do elenco como uma família, né? Que a gente pode ver hoje, que o Noah, né, padrinho da filha da Millie, mas também uniu uma legião de fãs aí pelo mundo que continua crescendo e que futuramente vai ser até engraçado de ver outras gerações descobrindo essa série que a gente teve essa oportunidade de ficar nessa apreensão para assistir, que é muito diferente às vezes das pessoas que vão assistir no futuro e vão ter outra percepção de assistir de uma vez só e corrida. Então, são vários pontos aí que da quarta para quinta temporada aí que eu acho muito legal ter esse crescimento. Querendo ou não, todo mundo aqui cresceu com a série de alguma forma. Pô, você quer completar? Não, perfeito, eu concordo com a Ali. Eu acho que é uma série que vem aí para se comprovar mais uma vez, né? Mais uma temporada, como um marco, né? Na cultura pop e um marco geracional, né? Porque conversa muito com as gerações que cresceram assistindo e depois, daqui uns anos, né? Nós mais velhos mostraremos para os mais novos também. Então vai ser algo que vai ficar marcado na cultura pop e vai se criar. Eu concordo muito com o que a Ali falou, essa né? De que nem outras produções tiveram, né? Por exemplo, está aqui Star Wars, por exemplo, né? Que foi passado de geração para geração. Acho que Stranger Things também vai ter esse movimento. É uma produção que causa essa possibilidade, porque por tudo que ela causou na vida das pessoas, a comoção, não é algo que passa com o tempo. É uma série que veio para ser inesquecível e que tomara tenha um final inesquecível, como a série merece, né? Então,
Não percam, ainda não está acabando o podcast, fiquem com a gente. Eu sei que logo mais vem aí aquelas perguntinhas danadas, mas não percam o Degustando Séries sobre a quinta e última temporada de Stranger Things, a partir de semana que vem, né? Vai estar imperdível, galera. E aproveitando então que o Rodrigo falou sobre as perguntinhas, vamos pro quiz. Vamos pro quiz logo do mundo invertido. Lá vem. Lá vem. Larga a braba. Bomba. Lança a braba. Ó, primeira fácil, vai, ó. Primeira perguntinha mó fácil. Em qual estado americano a família Byers se muda levando a Eleven junto no início da 4ª temporada? A. Illinois. B. Califórnia. C. Nevada. California Girls, unforgettable. Muito bem! Eu ainda botei o Nevada aqui, que era pra ver se ia pegar vocês, mas vocês foram ligeiros aqui. Califórnia, Senti. boa. Sentiu o pega-ratão ali. Bom, essa aqui talvez, não sei, mas vamos lá. Quem assistiu o meu resumo vai saber essa pergunta aqui, inclusive, viu? Tá lá no meu perfil do Deixa eu Te Indicar. Em que ano aconteceu o massacre no laboratório de Hawkins? A. 1983, B. 1979 ou C. 1959? 1979. 79. 70? E 9. Será, gente? Certeza. Eu também acho. Peraí. Agora pausa, pera aí, que agora pegou aqui pra mim. Um momento que eu vou averiguar isso aqui, que eu acho que eu posso ter colocado uma resposta errada. Vocês falaram com Olha aí, propriedade. quebramos o quiz. Falando do resumo. Olha lá. Ô, Quebramos a produção, máquina. não corta esse pedaço não. Produção, corta esse pedaço não. Mostra que houve um equívoco. Puta, foi mesmo, viu? Putz, eu ia dar a resposta errada. O Josimar, me faz passar vergonha. Você corta essa porra. Que ódio! Ele vai colocar como bastidores. Ele vai botar. Certeza. Nossa, ele deve estar dando gente. risada agora. Ele A deve estar cena dando risada pós-créditos do agora. episódio está aí. Quebramos a máquina. Vocês estão totalmente certos. Botei no resumo e eu mesma errei. Puta merda, viu? Ninguém sabe como é que tá a cabeça do palhaço, né? É letra B, 1979. O palhaço tá tentando comer crianças em outro podcast. Não, é porque eu acabei de sair de lá. Eu acabei de sair desse portal de It, vim pra cá e ó só como é que tá vendo? Tô confundindo as bolas, mas vocês foram... Isso aqui foi tudo um teste. Isso aqui é tudo um teste, que era pra saber mesmo se vocês estavam afiados. Que conversa é essa? É óbvio que eu sabia que era 79. Que é isso, gente? Que é isso? Ah, não. Mas, vamos lá. Terceira pergunta. Onde o Victor Creel, pai do Vecna, foi detido após ser acusado de assassinar sua família? Que é lá o lugar onde a Nancy e a Robin vão visitar ele. Letra A, prisão estadual de Hawkins. Letra B, asilo Penhurst. Ou letra C, hospital Starcourt. Exato, ele tá lá no asilo, coitado, que é esse lugar aí é onde mandam as pessoas, né, mais problemáticas e tal. E ele tá lá numa cela escura, bem isolada do resto dos pacientes. O pobre do Victor Creel tá pagando todos os pecados dele. Vamos lá, próxima pergunta. Bom, qual é a frase que o Ed fala pro Dustin antes deles começarem a distrair lá os morcegos e rolar toda aquela cena emblemática? Quando eles estão lá nos preparativos, fazendo meio que as armas, as coisas, as armadilhas e tal, ele solta uma frase pro Dustin. A. Eu te amo, cara. B. Aventureiros para sempre. E C. Nunca mude, Dustin Henderson.
Tá na cara essa, Não né, como. gente? Mude Dustin Henderson. Sim. E é uma, Ai, e é meu uma, Deus. uma paulada na gente, né? Sim. É. Achei sacanagem botarem essa frase final do cara e no final fazer o que fizeram. Ai, Ed, eu ainda tenho esperanças que você apareça na 5ª temporada. Eu sou iludida mesmo. Todo mundo já falou que ele não vai voltar, mas eu quero continuar acreditando. Bom, qual é o nome que a Erika usa no Hellfire Club quando ela substitui o Mike? Meu lado do microfone gritou, peraí, calma. Calma. A. Princesa Leia. B. The Fierce Warrior. Nossa, que difícil essa. C. Lady Applejack. Lady Applejack. Lady Applejack. Esse nome é incrível, gente. É muito bom. Inclusive, essa cena da Erika é muito boa. Quando ela chega lá e ela, tipo assim, mostra pro Ed que quem sabe é ela. Pontuação altíssima, meu amigo. Você tá achando que eu não sei jogar, não? Me Mas respeita. eu acho o mais icônico é que não perdeu a essência dela de gostar de My Little Pony, cara. Ela deu um jeito de colocar o nome da Applejack ali no meio. Fantástico. Eu amo a Erika, meu Deus. A Erika é muito boa. E nessa temporada ela tem bastante destaque, né? Ela, tipo, é basicamente parte ali do time. Eu achei isso muito legal. Sim. E ela que dá uma, ela quase mete o safadão. Cara, eu adoro os edits que aparece da Erika abrindo a porta e falando com aquele moleque lá. Ai, esqueci o nome Jason. dele. Isso. Mas quando ela abre a porta e dá match com a voz da Rochelle, moleque, se você viu, Cris? Tô pra ele, não sei o que. Eu choro de rir. Ai, gente, é muito bom os edits quando pega a Erika com a Rochelle. Bom, Muito e bom. a última pergunta pra gente fechar com chave de ouro é: onde está localizada a nova instalação secreta do Dr. Brenner com o Dr. Owens, né, o projeto Nina, onde a Eleven vai recuperar os seus poderes? A. Alasca. B. Califórnia. Ou C. Nevada? Ter nevada. Você concorda, Rodrigo? Sim, Nevada. Muito bem! Você Essa era a pegadinha. Essa era a pegadinha com a primeira pergunta. Exato, pra não ficar muito fácil, né? Pra não ficar muito fácil. Mas vocês estão de parabéns. Eu quero saber se a nossa audiência acertou todas as perguntas. Comenta aqui se vocês se saíram tão bem quanto o Rodrigo e a Alice aqui no quiz do Mundo Invertido. Bom, esse foi o nosso papo sobre a 4ª temporada de Stranger Things. Deixa aqui nos comentários qual foi o momento mais emblemático dessa temporada pra vocês. Muito obrigada a todo mundo, né, que tá acompanhando o nosso especial. Foi gostoso demais estar aqui semanalmente com vocês, mas como a gente falou, né, voltaremos. Estaremos de volta em breve, né? Não vai ficar por aqui não esse nosso bate-papo. Já não esquece de seguir o Podverso da Geek no seu escutador de preferência, nos avaliar com 5 estrelinhas, né, para ajudar esse portal a alcançar mais exploradores. E a gente se vê, né, no próximo episódio. Até, galera. De volta para Hawkins. Uma última vez. Beijo!